Olá, que a graça e a paz de Deus esteja no seu coração e no meu coração nesta hora. Eu quero falar um pouco com você nesta hora sobre algumas situações e alguns temas que a própria vida nos impõe e nós muitas vezes reproduzimos algo que já ouvimos da família, dos amigos, da comunidade e que muitas vezes não está correto. E nós acabamos reproduzindo um discurso que não é o melhor sobre alguns temas. Por exemplo, sobre a questão de o que é a vontade de Deus? O que é da vontade de Deus? Como saber qual a vontade de Deus para situações da vida? E eu quero abordar hoje, porque esse tema é muito grande, é um tema vasto, então não dá para falar muita coisa. Em um vídeo teria que ser muitos vídeos, para falar. Mas hoje vamos abordar a questão da vontade de Deus com relação a uma morte por fatalidade, levando em conta aqui as causas, o contexto dessa morte. É uma situação, a princípio, hipotética. Porque as pessoas dizem assim, quando alguém morre, e nesse caso de uma forma acidental, teve um acidente, bateu o carro, vamos imaginar aqui para ficar mais claro, um jovem, ele era casado, mas ele deu uma saidinha, escondido da esposa, foi para uma festa, bebeu bastante, arrumou uma namorada extra, bebeu muito, voltou com seu carro em alta velocidade, numa curva ele passou direto, capotou o carro e morreu. A jovem escapa, mas ele morre. E no velório, o que as pessoas dizem? Ou até mesmo quando ficam sabendo que aconteceu a morte, elas dizem assim, pelo menos é o que eu ouço muito nesses lugares: era a vontade de Deus. Olha, mãe, não fique muito triste. Olha, pai, se conforme, porque foi a vontade de Deus. E se foi a vontade de Deus, nós temos que concordar. Contudo, eu discordo de atribuir a Deus ou a vontade dele uma fatalidade nessas condições que eu citei. Será que poderia, pastor, ser a vontade de Deus? Eu digo a você, pelo que eu entendo sobre Deus, sobre Bíblia, eu não sei tudo, obviamente, graças a Deus que eu não sei tudo. Estamos sempre aprendendo. Agora, na minha avaliação, da forma que eu vejo, num caso desse que eu citei, a morte desse rapaz não pode ter sido a vontade de Deus. Não pode ter sido a vontade de Deus. Porque, se você olhar o contexto que eu contei aqui a história, ele tinha uma esposa. E ele decidiu sair de casa e fazer algo que está errado. Arrumou uma namorada, uma amante, e curtiu com ela ali a noitada, bebeu bastante. Sair de casa escondido da mulher já é um erro. Arrumar uma namorada é um erro ainda pior. E aí depois ele bebe, um outro erro pior ainda, e vem embora em alta velocidade e capota o carro e morre porque estava bêbado.
E é claro que eu entendo que as pessoas numa situação dessa, até pode dizer assim, não, pastor, mas o senhor está sendo muito radical. Elas vão dizer o quê no velório? E eu lhe digo, e lhe pergunto, ao mesmo tempo, e quem disse que elas têm que dizer alguma coisa no velório? Você não tem que ir no velório para dizer alguma coisa. Quem vai lá para dizer alguma coisa é o padre ou o pastor, ou o líder da comunidade ali, que vai dizer alguma coisa. E se for sábio, bem pouca coisa. Quanto menos coisas disser, menos besteira corre o risco. Entende? Momento de velório não é momento de fazer apelo, não é momento de ficar fazendo discurso religioso, não é momento de ficar alimentando falsas esperanças, não é momento de nada disso. O momento de velório é um momento para que a gente vá ali e compartilhe com a dor dos familiares que perderam um ente querido, seja de que forma for. Também não estamos ali como algozes para julgar para onde que foi o falecido ou deixou de ir, porque não cabe a nós fazermos isso. Ah, mas eu tenho que dizer alguma coisa. Você pode estar perguntando. Não tem que dizer nada. Vá lá e dá um abraço na pessoa. Demonstre seus sentimentos. Você está ali. Fala de você estar lá. Já é muita coisa. Pronto. Está dado o recado. Se você estava lá no velório, você já fez a tua parte. Você não tem que dizer nada. Quando você se arrisca a dizer, é que começa a vir os problemas. Porque aí você diz coisas que você não sabe de onde surgiu. Inclusive isso que eu estou dizendo aqui agora. Era a vontade de Deus. Como, criatura, era a vontade de Deus? O camarada tinha uma esposa. Ele saiu escondido dela. Arrumou uma namorada fora do casamento. Bebeu. Vinha com carro em alta velocidade. Tudo irresponsabilidade. E bateu o carro e pagou com a vida. Como que eu posso imaginar um Deus, o Deus que eu conheço, a partir da Bíblia, da sua palavra, um Deus que, na hora que criou esse homem, que eu citei aqui hipoteticamente, Deus falou assim, eu vou criar esse rapaz aqui, ele vai crescer, vai ter uma família e tal e coisa, toda aquela situação que é para criar um filho, e eu vou aqui determinar o destino dele. Ó. Imagina a situação dessa. E aí ele vai sair um dia, vai enganar a esposa dele. Olha que situação com a coitada da esposa. Ele vai sair, vai enganar a esposa dele. Ele vai arrumar um amante. Olha que situação. Deus falando um negócio desse. E ele vai beber, encher a cara. Deus falando isso. Determinando, escrevendo lá. E vai vir em alta velocidade e vai capotar o carro e vai morrer. Porque essa é a minha vontade. Não dá. Não dá. Desculpe. Não dá. Essa não é a vontade de Deus. Se você olhar a Bíblia, eu vou ler um texto aqui rápido, só um texto para a gente ter uma noção, porque é um tema vasto, né? É um tema grande. Só para nós pensarmos aqui um pouco. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar alguma pergunta para mim que eu vou tentar responder dentro daquilo que eu posso e que eu entendo. Lembre-se, eu não sou o dono da verdade, tá certo? Eu tenho ponto de vista, às vezes, diferente do seu e de outras pessoas. Mas são pontos de vista, né? Bom, está escrito assim, ó, Romanos 12, 2. Só para a gente ficar aqui também e baseado numa ideia da Bíblia, né? Romanos 12, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. A parte final, que me interessa mais, fala assim, ó, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da vossa mente. Ele continua, que é a parte que interessa agora. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que ele diz. Não se conforme com este mundo, mas seres transformados pela renovação da mente de vocês, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ela não é assassina. Deus não tem parte com assassinato. Deus não é homicida.
Entende? Olha o que nós dizemos às vezes, a partir do chamado dito popular, quando reproduzimos um discurso para as pessoas que não sabemos de onde ele veio. E não veio da Bíblia. Isso eu lhe garanto. Então, veja que esse texto que eu li, eu podia citar outros vários, mas só esse por enquanto tá bom. Fala assim, ó, e não sede conformados com esse mundo, ou seja, vocês não devem tomar a forma desse mundo. De que mundo? O mundo aqui são os valores e princípios das pessoas ou a ausência dos valores e princípios dessas pessoas. Quando elas têm valores e princípios segundo a vontade de Deus, amém. Agora, quando elas não têm, o que é a grande maioria, a Bíblia diz isso. Não sede conformados com esse mundo, não tomem a forma desse mundo. Olha aí. Agora, esse jovem que eu citei, hipoteticamente, o que ele fez? Ele obedeceu essa palavra? Não. Ele tomou a forma do mundo. Ele foi ser esperto, namorador, e bebeu, traiu e pagou com a própria vida. Aprenda isso. Ou pelo menos considere isso. Como eu disse, você não tem que concordar comigo, mas eu tenho um argumento. Né? É um ponto de vista. Então, ele tomou a forma do mundo. Ele se comportou como um mundano. Ele agiu como um mundano. O mundano é aquele que despreza Deus, que ignora os princípios e os mandamentos de Deus. Aí continua ainda o versículo, versículo 2 do capítulo 12 de Romanos. Mas sede, e não sede conformados com esse mundo. Só que esse jovem que eu citei foi conformado. É para não ser. Aí fala assim, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, nós temos que ter a nossa mente transformada. Por quem? Por Deus. Temos que permitir e aceitar que Deus transforme a nossa mentalidade. Para quê? Para que nós não sejamos mundanos e possamos não cair nesse tipo de situação que eu citei desse jovem. Entende? Você já teve uma transformação da sua mente? Sua mente já mudou? Porque a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Ou seja, pensarmos como Cristo pensava. Agir como Cristo agia. Vamos conseguir isso na sua totalidade? Não. Aí Deus derrama a graça dele sobre nós. Porque vai fazer o quê? Ninguém consegue servir a Deus na sua totalidade. Mas temos que pelo menos tentar. Aí continua o texto. Pela renovação do vosso entendimento, mas seres transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você se conforma com esse mundo, que é o caso desse jovem que eu citei que morreu, ele se conformou com esse mundo. Ele não aceitou a transformação da mente dele, porque ele era um adúltero e estava traindo a mulher na situação que ele morreu. Como que, porque ele morreu de uma forma fatal, você e eu podemos atribuir agora a culpa a Deus? Ah, mas foi a vontade de Deus que ele morreu. Coisa nenhuma. A meu ver, coisa nenhuma. Foi a vontade dele. Ele tomou decisões, ele tomou atitudes, ele não aceitou a mudança da mente, ele se conformou com esse mundo e ele acabou pagando com a própria vida por sua decisão equivocada ou errada. Então, quando nós tomamos decisões, nós temos que entender que elas vão ter consequências, boas ou ruins. E algumas dessas consequências podem ser a própria vida. Pagamos o nosso erro com a própria vida. Aí você vai dizer que é a vontade de Deus? Mas pastor, você pode dizer, sem Deus permitir, nada acontece. É verdade, é verdade. Deus permite muitas coisas, mas não quer dizer que é da vontade dele. Entende? A permissão de Deus é uma coisa, a vontade de Deus é outra. A vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento de Jesus Cristo, aceitem Ele como Salvador único e quando partirem, possam ir morar no céu.
Essa é a vontade de Deus. Mas não quer dizer que a vontade de Deus vai ser cumprida. Porque muitos não querem saber de Jesus, não o aceitam como seu único Salvador, vão morrer no pecado e não vão para o céu. A vontade de Deus é que todos se salvem, mas Deus permite que as pessoas escolham aceitá-lo ou não. E assim elas decidem o seu futuro eterno. Amém, amado? Por hoje está bom, já conversamos bastante. Eu espero que você não se ofenda com as minhas colocações, com o meu jeito de expressar aquilo que penso sobre Bíblia, sobre teologia. Contudo, é o meu ponto de vista, é a forma que eu entendo situações como esta. Então, antes de você dizer agora, foi a vontade de Deus, pense um pouco. Algumas situações realmente pode ser a vontade de Deus, mas quando é pautado nos valores da palavra de Deus. Veja, alguém que não se conformou com o mundo, alguém que anda segundo a vontade de Deus, alguém que teve uma mente transformada por Deus, ou seja, alguém que já está convertido ao Evangelho de Jesus Cristo, e aí sim, aí é a vontade de Deus. Agora, se não está pautado nessas ações e situações que a Bíblia diz, então não era a vontade de Deus. Era a vontade de qualquer outro ser, inclusive da pessoa, menos de Deus. Mas que Deus te abençoe e permita que você e eu possamos, a cada dia que estivermos vivos, nos adequar melhor à vontade de Deus e vivermos de uma forma correta, justa e que glorifique e exalte o nome do Senhor. Paz e graça. Até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau.